Um serial killer geralmente possui um padrão, seja ao cometer seus crimes, tanto quanto escolher suas vítimas, de acordo com a sua natureza. Robert Pickton possuía um padrão ao qual tinha seu foco principal em mulheres da vida. Eram essas suas vítimas, e o que mais chamava a atenção em seus crimes era o fato de seus corpos não serem encontrados nunca. Um serial killer costuma deixar seus rastros de alguma forma, mas algo de diferente acontecia com esse assassino. E hoje o canal Serial Crimes traz o caso de Robert Pickton, um serial killer que tinha algo diferente dos outros, pois ele não deixava rastros dos corpos de suas vítimas. Quer saber como isto acontecia? Então já deixa seu like, já vai se inscrevendo no canal que eu vou te contar todo o caso. Nascido em 1949 no Canadá, Robert Pickton herdou uma criação de porcos após a morte de seus pais durante a década de 70. Ele tinha uma personalidade muito quieta e reclusa, por mais que tivesse um convívio com seus irmãos. E foi junto com seus irmãos, em 1996, que eles fundaram uma suposta organização de caridade. Essa organização costumava fazer alguns eventos, que eram feitos ali mesmo no celeiro da família, mas ninguém sabia o que realmente acontecia ali dentro. Os eventos da suposta ONG, na verdade, eram baladas regadas com muitas bebidas alcoólicas. Chegavam a ter 2.000 pessoas nessas raves. E dentre todas essas pessoas, muitas delas eram mulheres da vida. Mulheres essas que eram as principais vítimas do serial killer. Em meados de 1990, investigadores passaram a observar que diversas mulheres, que geralmente eram mulheres da vida, estavam desaparecendo. O Departamento de Polícia de Vancouver começou a suspeitar que um serial killer estava agindo. Mas apesar do desaparecimento de várias mulheres, nenhum corpo foi encontrado. Foi então que, em 1997, um ano após fundar a suposta organização beneficente, Pickton foi preso sob a alegação de tentar assassinar uma mulher da vida a facadas. A moça se chamava Wendy. Ela dizia que foi algemada pelo criminoso, mas que no final conseguiu fugir. Pickton, apesar de ter sido acusado, ele foi liberado após pagar uma fiança de $2.000. Os crimes entre as mulheres da vida começaram a crescer cada vez mais, e em julho de 1998, Loriman, que foi um novo investigador designado para resolver os 17 desaparecimentos da época, recebeu uma ligação telefônica anônima. Nessa ligação, o nome de Robert Pickton foi citado como culpado pelos desaparecimentos. Mesmo após a denúncia anônima recebida, nada se tinha de concreto que pudesse incriminar Pickton. Afinal, nenhum corpo havia sido achado para que se tentasse entender quem seria o verdadeiro criminoso. Sem nenhuma prova concreta de quem poderia ser esse serial killer, as raves no celeiro continuaram a acontecer. E os desaparecimentos também. O celeiro que Pickton vivia era vigiado por um porco que pesava mais de 270 quilos. O animal agia sob comando, como um cão treinado, avançando e mordendo em todos aqueles que tentavam se aproximar ou sair da propriedade sem permissão. Robert Pickton continuava seus crimes. Porém, o que ninguém sabia é que ele, na verdade, era mais que um serial killer. Ele era um serial killer sádico. Pois, após matar suas vítimas, o assassino esquartejava as mulheres e dava seus restos mortais aos porcos da fazenda. No entanto, mesmo com as tentativas de ocultar os cadáveres e os rastros dos crimes, as autoridades começaram a desconfiar
do desaparecimento das mulheres que frequentavam aquela propriedade. A polícia então começou a ligar o telefonema anônimo às mulheres que desapareciam toda vez que iam até aquela propriedade. Dessa forma, em fevereiro de 2002, a polícia conseguiu um mandato de busca por armas de fogo ilegais na fazenda. Nessa mesma busca, a polícia levou os irmãos Robert e David sob custódia. Foi então que eles obtiveram uma segunda ordem para vasculhar o local. Foi então que, nesta investigação, a polícia encontrou uma prescrição para um inalador de asma, que pertencia a uma das mulheres desaparecidas. Investigando mais a fundo, a polícia começou a encontrar outros pertences de outras mulheres que também haviam desaparecido. A fazenda, por sua vez, foi isolada pela Real Polícia Montada do Canadá. No dia seguinte, Pickton foi acusado por posse de arma de fogo sem licença. Porém, ele foi libertado, mas mantido sob vigilância. Mesmo após liberado, a polícia ainda revistava o local, e as autoridades encontraram um triturador de madeira, que mais adiante eles descobriram que servia para misturar carne suína com a carne humana. Segundo a perícia, o serial killer servia ainda a carne de suas vítimas para convidados dos supostos eventos de caridade. Além disso, encontraram dentro de um freezer os restos mortais de mais de 30 mulheres. Estima-se que o número de vítimas possa ser maior, pois, segundo antropólogos forenses, alguns corpos podem ter sido abandonados para se decompor ou foram comidos por animais. Após uma longa investigação policial que durou 21 meses, as autoridades compararam amostras de DNA das vítimas com dados genéticos de uma lista de desaparecidos. A partir dos resultados, concluíram que os crimes ocorreram entre 1997 e 2001. No entanto, na época, o caso foi abafado e pouco repercutido pela imprensa. Os investigadores começaram a fazer escavações no terreno, encontrando inicialmente os corpos de 15 mulheres. Pickton, por sua vez, foi julgado pelo assassinato de 20 mulheres, mas condenado apenas em 6 casos, embora existam indícios que o número de vítimas seja muito maior. Em janeiro de 2007, o Correio da Manhã escreveu: durante as buscas à fazenda de Pickton, a polícia encontrara no frigorífico os crânios e outras partes do corpo de 2 das vítimas. As cabeças foram cortadas ao meio verticalmente. Junto dos crânios, que tinha marcas de balas, estavam as mãos direita e esquerda, bem como a parte da frente dos 2 pés, de cada uma das vítimas. As vítimas eram atraídas para a fazenda de Pickton com promessa de dinheiro ou drogas, em troca de programas. Elas eram então atacadas, algemadas, estranguladas ou mortas a tiro, tendo depois os corpos retalhados no moedor de carne. Algumas vezes seus corpos moídos eram jogados aos porcos. O julgamento de Pickton teve seu início em janeiro de 2006 e foi apenas finalizado em dezembro de 2007. O juiz deu o veredito que Pickton seria culpado por 6 acusações. E por causa dessas 6 acusações, ele foi condenado à prisão perpétua. As 20 demais acusações de homicídio contra Pickton foram suspensas, pois a promotoria pública alegava que novas sentenças não aumentariam a pena de Pickton. As famílias das vítimas, por sua vez, diziam que a polícia não havia dado a atenção que os crimes precisavam, simplesmente porque as vítimas eram mulheres da vida e muitas indígenas. As famílias ainda argumentavam que se essas mulheres, essas vítimas, tivessem um outro extrato social, muitas revoltas seriam feitas. Investigações que não foram feitas desde o início, com certeza teriam outro rumo. E que, na verdade, nem a sociedade e nem a polícia sentia que realmente essas mulheres mereciam esse esforço. E muitas vezes foram questionadas que será que realmente essas mulheres que sumiram
queriam ser encontradas? Foi então que, em 30 de julho de 2010, o chefe de polícia, Doug, reuniu as famílias e fez um discurso comovente. Nesse discurso, ele falava que gostaria que todos os erros cometidos tivessem sido apagados e que muitas vidas tivessem sido salvas. Por fim, pediu desculpa em nome dele e em nome de todos os investigadores envolvidos nessa investigação e lamentava muito por todas as perdas e lamentava ainda mais por não ter pego esse assassino antes. Durante o final do julgamento em 2007, Pickton tinha estado numa instituição provincial de pré-julgamento. Em 4 de agosto de 2010, o juiz William disse que Pickton deveria ir para uma penitenciária federal. Em uma filmagem de Pickton com um falso colega de cela, Pickton desabafava com ele dizendo: "Eles me apanharam desta vez. Descobri que a melhor maneira de se desfazer de alguma coisa é mandá-la para o oceano. Sabes o que é que o mar faz com as coisas? Não resta grande coisa." Esse falso colega de cela era um investigador e ali naquela conversa conseguiu toda a confissão de Pickton, que se dizia um esquartejador. E foi sem saber que estava fazendo uma confissão às autoridades que Pickton, acabando sua refeição, revelou ao seu falso amigo que seu objetivo era matar mais uma pessoa. Ele dizia que queria fazer um número grande, 50 assassinatos. E ainda dizia que cavou sua própria cova, pois foi desleixado. Foi então que seu verdadeiro número de vítimas foi revelado: 49 vítimas. Ele só precisava de mais uma para arredondar, como ele dizia. E com seus restos mortais, triturava com um moedor de carne e dava para os porcos ou vendia. Alguma dessa carne picada foi embalada e vendida a talhos para familiares, amigos e até mesmo a polícia local. E esse foi o nosso caso de hoje no canal Serial Crimes. Um crime marcante e chocante, mas que não foi dada a devida importância a tempo de salvar mais vítimas. E você, o que achou do caso de hoje? Escreva aqui nos comentários a sua opinião do porquê a polícia demorou tanto nessa investigação. Você realmente pensa como os familiares? Que foi pelo fato das vítimas realmente serem garotas da vida? Ou você acha que tem algo maior aí envolvido? Deixe aqui seu comentário. E para mais casos como este, fica aqui o meu pedido para que você se inscreva neste canal e compartilhe bastante esse vídeo. Aproveito e já convido a vocês a assistirem o vídeo da próxima semana, tá ok? Muito obrigada a todos por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.